Graças a Deus, irmãos. Compartilhar nessas duas textos rapidamente, os amados, em Mateus, capítulo 25. Mateus é o primeiro livro, né, do Novo Testamento. Geralmente o pessoal acha mais rápido. Eu gosto de trabalhar com os textos do Novo Testamento, que são, na maioria das vezes, autoexplicativos, né? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14 em diante, 14 ao 30. A parábola dos talentos, amém? A gente agora estamos na modernidade e a gente está utilizando muita mídia, né? O celular, os aplicativos, e a gente aqui na igreja, a maioria das vezes que a gente lê a leitura alternada ou responsiva, ela dá choque de tradução, né? Então geralmente a gente reveza, a gente está utilizando a pouca King James, que está sendo mais atualizada, mas por tradição da igreja tem a revista corrigida ou revista atualizada do João Ferreira de Almeida. Aí por isso que às vezes fica chocando algumas traduções pela proximidade da leitura. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 14. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Versículo 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Vamos acompanhar. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, e o que ele fez? E escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, versículo 19, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, foi prestar conta. Entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os teus 5, certo? Outros 5 talentos que ganhei. Então os 5 que ele tinha, ele agregou mais 5. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocar, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens os outros 2 que também ganhei. Então o que ganhou 2, trabalhou e o que ele fez? Pôde produzir mais 2. E o que o Senhor respondeu para ele? Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocar bem. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo,
que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Receoso, o que eu fiz? Escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Olha o que o Senhor respondeu para ele: servo mau e negligente, sabias que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia ao menos com juros o que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem, mas o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá o que? Choro e ranger de dentes. Prestou atenção? O que são talentos? O que é um talento na vida de uma pessoa? Nós ficamos na caricatura das coisas, não é? Quando a gente olha um artista, por exemplo, fulano é talentoso ou talentosa, porque você está olhando a pessoa o quê? Cantar, dançar, muitas vezes até mesmo falar. Só que todos nós somos incumbidos de quê? De talentos. Por que um talento? Talento é a ferramenta, é o meio pelo qual Deus te capacita, te habilita para você viver na sua vida. Mas a sua vida não se restringe a você, se restringe ao quê? Ao que estão à sua volta. Isso compreende o quê? No primeiro momento, a sua família, mas fica circunscrita apenas à sua família, ao seu ambiente de trabalho, aos seus amigos, à sua vizinhança. Lembra que a gente está no mundo, mas não somos do mundo? Porém, nós estamos aqui com uma missão. Qual que é a missão? Iluminar o caminho. Nós não somos museus em terras estranhas. O que é um museu? É aquilo que não tem luz própria, porém ele reflete a luz de Cristo em ti. É como um farol, não é? O farol, ele não está em alto mar, de repente ele fica girando para guiar os barcos e embarcações ali. Ou seja, ele serve como um sinaleiro. Só que não fica apenas de iluminar o caminho, ele tem também um tempero, porque ele é tratado como sal. Então o que é um talento? Nós temos a habilidade de ter o que exatamente nessa vida? Então quando eu olho assim, Deus incumbiu a minha vida, 5 talentos. Aí qual a habilidade que eu vou ter de reconhecer? Deus, eu sei que o Senhor é Deus justo, porém que tem me honrado com esses 5 talentos. E o que eu vou fazer com esses 5 talentos? E eu sei que ele é severo. Eu pego 5 e eu guardo. Por quê? A título de temeridade. Deus vai me castigar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu sou incapaz, eu não posso, eu não faço, eu não consigo. Ou então, fulano faz melhor, Beltrano faz assim, faz assado. Então vem em nós um complexo muitas vezes de inferioridade, que quando você recebe os seus dons, os seus talentos, você se restringe a segurar aquilo que Deus deu. Mas não faz sentido Deus confiar em você alguma coisa e aquilo parar em você. Pensa no objeto. Lembra de uma carpintaria? O carpinteiro de Nazaré, ele está aqui, não é? Ele morreu e ressuscitou. Qual é a matéria-prima de um carpinteiro? É a madeira. Só que a madeira, ela é um fim para o objeto? Sim, por quê? Porque ela contém o objeto. Só que a ferramenta que você vai trabalhar naquele objeto não vai fazer parte da finalidade do objeto. Ué, já não entendi. Você está com a madeira aqui bruta. Para fazer essa mesa aqui, o que foi preciso? O que está nessa madeira? O que está nessa mesa? A madeira, que é a matéria-prima. É aquilo que Deus incumbiu e infundiu nela. Lembrando que a mesa somos nós, somos objetos na mão de Deus. É o oleiro e o vaso. Só que quando você olha uma mesa, você olha, para chegar nesse estágio de mesa, o que tem nela?
A madeira, a matéria-prima, é aquilo que Deus infundiu em você. Porém, para chegar nela, o que foi utilizado ao longo desse percurso do preparo? As ferramentas. Você está vendo algum martelo aqui? Quando você olha para a mesa, você está vendo algum serrote? Você está vendo algum prego? Alguma cola? Ela, muitas das vezes, ela vai estar, porém, como a título de uma ferramenta que vai ser para formá-la. Só que quando você termina, cadê o martelo? Cadê o serrote? O esmeril para polir não está mais aqui. O talento, ele entra com esse entendimento. São habilidades e ferramentas que Deus capacita você de, ao longo do caminho, você utilizá-la. Ah, João, mas eu não estou entendendo como é isso? A ferramenta, o dom, o talento é aquilo que Deus vai te habilitar, capacitar para que você, em tendo vida, você a exerça. Porque no final de tudo, o que vai fazer o brilho sobressair em você? Quando a pessoa olhar para você, vê algo diferente. Quando você for uma pessoa realmente diferente. E que diferença é essa? Lembra que a paz que nós temos é diferente da paz que o mundo dá? Que paz é essa? É a paz que você fica ausente de sofrimento, de tribulação? Ou seja, quando o Senhor, Ele reconhece, chama os três, vem cá, Ele olha no perfil de um, olha, esse rapaz aqui, ele vai me surpreender. Pelo olhar, eu já sei que ele vai me surpreender. Então eu já vou confiar 5 talentos na mão dele. E aí ele entrega. Ele falou o que era para fazer? Ele só falou que ele ia se ausentar daquela terra. Então ele confiou na mão dele os 5. Olha o nível de confiança. É a forma como Deus olha para a gente. Ou não é assim? E a o outro tem habilidade, porém eu estou meio assim. Mas eu acho que eu posso confiar. Então nesse daqui eu vou depositar 2. E tem muitos psicólogos que analisam, né? Porque tudo nosso tem a chave numérica. Por exemplo, os dedos, 5 dedos, né? Os 5 dedos para habilitar mais ou menos o mínimo que cada um pode ter, e cada um deles vai exercer uma finalidade específica na sua vida. Então a parábola vem com essa chave também, limitando ao máximo de dom que você pode ter, para exercer com um braço, para execução. Por isso os 5. Tem os teólogos que levam por esse entendimento. Então quando ele confia 5, é o máximo de habilidade que um pode. Mas de repente ele não está utilizando 5 para todos. Para um ele destinou 5. Para o segundo foi apenas 2. O 2 o que ele fez? Ele pegou o 2 e ele também confiou. Foi como uma ferramenta, não foi? Quando o Senhor volta, o que ele vai pensar quando ele fala? Olha só, depositaste em mim 2 talentos, porém eu multipliquei. Dos 2, eu fiz mais 2. Toma aqui o 4. Satisfação. Aí que o Senhor falou: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei. Mas chega o terceiro. O que aconteceu com o terceiro? Recebeu 1 talento. Imagina o olhar desse Senhor para esse servo. Ele já deveria ter aquele olhar de: esse servo aqui é meio negligente. Ele faz algumas coisas que ele fica na dúvida, ele não tem muita convicção, não tem muita certeza, mas ainda assim eu vou confiar. Lembra que Deus faz conosco? A salvação é ato de fé, porém nós temos que ter o que? Ousadia e dedicação, porque não é a atitude de Deus forçar o homem, é uma atitude de reconhecimento. Quando você recebe, o que é receber? É no coração e também no entendimento. Então, do mesmo modo que a pessoa destinou a sua mão, o Criador, Deus, chega até você e fala assim: ó, eu vou infundir em você 1 talento. Aí o que você faz? Eu sei que Ele é um Deus soberano, é um Deus santo e puro. Eu sou aqui falho, miserável e pecador. O que eu vou fazer? Eu vou me recolher na minha insignificância, para eu não perder, porque se eu perder esse talento, o que vai acontecer? Ele é um homem justo, vai me castigar. Se ele vai me castigar, o que eu vou fazer? Eu vou enterrar. O que é enterrar faz sentido na nossa vida? De nós termos entendimento. Quando você olha, que você pega o talento e você enterra, é porque você está tendo uma atitude de guardar.
de segurar. Mas Deus colocou alguma coisa na tua mão, não é para você guardar, não é para você se fechar, no sentido de falar assim, é para você potencializar, porque aquele que prometeu a boa obra, ele é fiel para cumprir. E aí o que você faz? Você põe em execução. Lembra da mesa como uma ferramenta? A ferramenta não é um fim em si mesmo, porém é um elemento crucial para o final do objeto. É o vaso, está todo imperfeito. Aí o que o oleiro faz? Ele quebra. Quando ele quebra, o que ele faz? Ele restaura de novo. Mas a matéria está ali. Se a matéria está ali, o que vai ser feito para que você se reerga ou se reestrutura dentro da essência que Deus criou você? Então, quando Deus infunde em nós o talento, é para que nós, em vida, nós reconheçamos a grandeza de Deus, de nós também sermos capazes. Porém, até nós chegarmos e constatarmos isso, nós olhamos apenas na penalidade que vem. Quando nós olhamos, servo bom e fiel, foi fiel no pouco, o segundo coloca. Mas também tem uma sentença da terceira, né? Que ele fala, servo mau e negligente. E para onde ele foi parar? Quando nós olhamos o inferno, condenação, não é apenas ato de sofrimento, mas é de frustração. Você é capaz, você é capacitado. Qual é a esfera de ação que Deus destinou à sua vida? Que Deus tem destinado à minha vida? É uma coisa que está circunscrita apenas eu estar aqui na igreja? No local? É vivendo e aprendendo, é vivendo e desenvolvendo, é vivendo e crescendo. Então, quando você tem esse farol, você identifica que a grandeza que Deus tem e compromete você com o dom, com o talento, com a habilidade, com o ferramenta, é porque você é capaz. E uma vez você sendo capaz, você vai no final de uma luta combater esse bom combate, que é a luta da vida, vencer e vencer, porque Deus infundiu em você o que? O que há de melhor dele, a essência.